Cristo não ensina nada de igreja para ninguém estar, não. Quem ensina isso é os líderes, falsificadores da palavra, que manipulam o evangelho, que não se submetem ao evangelho. Jesus, ele vai dizer assim, escuta aí. Jesus vai dizer assim, lá em Lucas capítulo 8, versículo 12, que o diabo, ele trabalha, não é para tirar ninguém de igreja. Ele não está preocupado com isso. Se essa cilada, essas armadilhas, quem criou foi ele. O diabo trabalha para tirar você da palavra e tirar a palavra do seu conhecimento. O diabo não está preocupado em desviar ninguém de igreja. Porque igreja não é o caminho que leva a Deus. Ele quer desviar você da fé, do conhecimento da palavra. Jesus vai dizer assim, Lucas 8:12. O diabo, depois que o homem ouve a palavra, ele vem e tira, não o homem de igreja, tira a palavra do coração do homem, para que o homem não se salve, não é tanto dentro da igreja, não se salve, crendo na palavra. Como é que esses pastores ensinam o povo que tem que estar na igreja? Só é salvo se estiver na igreja, guardando os rituais cerimoniais, os mandamentos de igreja. São os mentirosos e falsificadores da palavra. E esses homens ainda dizem que são de Deus, são não. Eles só enganam os simples. São ministros de Satanás. Porque Jesus não orientou ninguém à igreja. Ele não mostrou o centro da vida do homem com Deus dentro de igreja. Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não mandou procurar a igreja verdadeira. Jesus não mandou estar dentro de religião verdadeira. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Ele mandou crer nele que é a verdade para ser salvo. Não é estar dentro de igreja verdadeira. Como hoje há uma discussão muito grande. A igreja católica diz que a verdadeira é ela. A evangélica diz que é ela. Os mormons diz que é ele. Os testemunhos de Jeová diz que a igreja verdadeira, o povo verdadeiro, é os que estão lá dentro da instituição. E Jesus não ensinou nada disso a ninguém. Jesus não orientou ninguém a ser crente de igreja evangélica, a ser crente de igreja católica, a ser crente de igreja mormon, a ser crente de testemunho de Jeová, de nenhuma religião. Jesus não mandou ninguém estar em nenhum local, instituição religiosa. Ele disse, João 15:7, se vocês estiverem em mim, nele, e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras dele, é ela que deve estar em nós, nos guiando, nos norteando, nos conduzindo, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a palavra de Cristo, não é a vida de igreja. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus convença você agora. Trabalhe no seu entendimento. Abra o seu entendimento para você ter o esclarecimento. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, esteja guiando você na verdade, na palavra. Porque o Espírito Santo de Deus não guia ninguém dentro de igreja. Jesus disse lá em João 16, 13, que ele nos guiaria em toda a verdade, em Cristo, na palavra de Cristo. É aí que o Espírito Santo de Deus nos guia e nos leva a estar. Vou te dizer mais uma para encerrar. Eu ouvi um pastor de uma determinada igreja, ministério, e eu vou dizer o nome, que é público, eu posso falar. O pastor presidente do sistema Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do estado de Pernambuco, esse pastor presidente, ele advertiu aos seus membros, aos seus discípulos, que eles tinham que, aos obreiros, que eles tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja. Quando ele disse a doutrina da igreja, ele não está dizendo igreja de Cristo. A doutrina da igreja dele. A instituição que estabelece as regras e as normas dentro da sua hierarquia. Quando esse povo fala a igreja,
é a igreja deles, não é a igreja de Deus. Até porque que a igreja de Deus não é essas instituições. Então, esse pastor, presidente do Ministério Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, ele disse assim, que os irmãos tinham que amar a igreja e dar a vida pela igreja, ter zelo da igreja. Eu pergunto, Jesus ensinou isso a alguém? Ao contrário, irmão. Jesus não mandou amar igreja a instituição. Quando esse pastor disse a igreja, ele está falando, não é da igreja de Deus. Ele está falando da igreja, o ministério dele, que ele criou, o grande império que ele levantou. Não é a igreja de Deus. Igreja de Deus não é isso. Jesus mandou alguém ser fiel a alguma igreja? Jesus mandou alguém amar e entregar a vida a alguma igreja? Instituição ou qualquer igreja? Se você pegar o Evangelho de Cristo, lá em Marcos, capítulo 8, aliás, é o capítulo 8, o versículo 34. Vamos ver aqui. Aprendam de Cristo, meus irmãos. Olha o que Jesus mandou. Enquanto esse pastor mandou o povo, advertir o povo para amar a igreja e ser fiel e jurar fidelidade à doutrina da igreja, não de Cristo. Jesus não mandou ninguém ser fiel à doutrina de igreja alguma. É a palavra dele, a doutrina dele. Lá em Apocalipse 8, 3:8, Jesus vai dizer, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando Jesus vai dizer assim, ser fiel até a morte, não é fiel à igreja, é fiel a Cristo, guardando a palavra dele, como igreja que somos. Aí o pastor manda vocês ser fiel e amar a igreja. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Jesus não disse por amor de mim e de igreja. Jesus vai dizer por amor de mim, dele e do Evangelho. O amor que nós devemos ter não é nenhuma instituição igreja, como fidelidade a Deus. O amor que devemos ter, o zelo que devemos ter, o cuidado que devemos ter, a fidelidade que devemos ter é a Cristo, a sua doutrina, a sua palavra. Mas veja e observe, irmão, isso é muito sério. Abre os olhos, irmão. Os pastores estão falsificando na tora a palavra de Deus. Os pastores estão deturpando e contrariando a verdade do Evangelho para poder manter o povo escravo deles, negócio deles, propriedade deles, dentro do sistema igreja deles. Jesus não mandou em canto nenhum, irmãos, ser fiel à doutrina de nenhuma igreja, de nenhum teólogo. Jesus não mandou dar vida por igreja. Amar a igreja é a Ele, é a palavra dele que nós, como membro que formamos a igreja de Cristo, aonde as portas do inferno não vai prevalecer. Nós temos que ser zeloso da doutrina de Cristo. É isso que devemos fazer para manter a nossa vida na salvação. Foi o que Paulo disse, orientando Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 4,16. Cuida de ti e da vida na igreja. O que é que diz a palavra de Deus? 1 Timóteo 4,13, 4,16. Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Essa doutrina não é doutrina de igreja alguma. É a doutrina de Cristo. Mas os homens estão levando vocês, estão formando em vocês, estão advertindo vocês
para ser fiel à igreja, para ser fiel à líder, para ser fiel à instituição, para ser devoto e praticante, para exercer obediência, submissão a instituições pela hierarquia e o domínio dos homens. Não estão formando em vocês o conhecimento de Cristo, nem estão formando vocês discípulos de Cristo. Infelizmente, muitos irmãos que são religiosos estão presos na religiosidade, me questionam, me contestam, me criticam, me julgam, porque não param para ouvir o que eu falo com entendimento. Estão com a mente cauterizada. Os líderes fizeram a lavagem cerebral para cegar o povo, para que eles não tenham conhecimento da verdade do Evangelho. E é isso que o diabo faz. Cega o entendimento do povo, para não conhecer a verdade do Evangelho de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:4. Cuidado, irmãos. Dá ouvido à palavra de Deus. Não endureça o coração. Quem te conduziu nessa instrução, nessa hora, foi o Espírito Santo. E que nesta hora, nesse momento, que você ouviu e está ouvindo essa instrução, essa orientação, sua mente seja esclarecida e aberta e você tenha o entendimento da verdade por onde você vai ser liberto. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou encerrar nesse momento essa ministração, agradecendo a Deus e mandando a paz do Senhor para meu irmão Márcio Carneiro, meu irmão Edinaldo Nogueira, para minha irmã, a Iara Maria, que também está assistindo. A paz do Senhor para esses irmãos. Minha irmã Silene Santos, a paz do Senhor para todos vocês. Minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo, vamos estar combatendo o bom combate da fé. Porque nós somos um só corpo. Membros que formamos um só corpo. Guiado por uma só cabeça, que é Cristo. Dentro de uma só doutrina, que não é doutrina de igreja nenhuma, é a doutrina de Cristo. Batizado em um só batismo, que não é batismo de igreja nenhuma, é o batismo do Espírito Santo, no qual nos tornamos membros do corpo Igreja de Cristo. Numa só esperança, que é a esperança do encontro com Jesus, da ida a Ele, que todos nós como igreja vamos ser levados. Nós nos congregamos aqui. O ponto principal de congregar não é dentro de uma instituição igreja, é na palavra. Como diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se vocês estiverem na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. A minha comunhão com você, que é também da fé, é se você estiver na fé. Se é que não foi reprovado. Mas a fé em Cristo, na palavra, não é a fé em igreja evangélica, é a fé no Evangelho. Jesus não nos chamou para crer e nem viver dentro de igreja evangélica. Ele nos chamou para crer e viver na direção do Evangelho. Então que Deus abençoe a todos os meus irmãos que sempre me acompanham aqui na internet. Meu irmão Pereira, aqui da minha comunidade do Pina, aqui de Recife. Todos os meus irmãos e amigos, que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, membros do corpo de Cristo, que formamos a Igreja de Deus agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Minha filha vai desejar a paz do Senhor para todos vocês. Amém, filha? Paz do Senhor para todos vocês. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Cristo continue abençoando todos nós, porque Ele é o que, Pai? Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aleluias. Amém, meu amor. Te amo, Pai. Pai.